E aí, meus queridos, tudo tranquilo? Todo mundo bem? Vamos embora continuar com as nossas operações com números decimais. A gente já falou da adição e da subtração, fizemos alguns problemas com essas operações e agora a gente começa a multiplicação e divisão. Beleza? Você já sabe que as operações com números decimais são muito importantes e estão presentes em nossas atividades diárias, quase que o tempo todo, nas horas, nos preços, até na nota que você tira numa prova, numa avaliação qualquer, a gente representa com números decimais, né? 8,5, 7,2, 10,0, que seja. Saber operar com esses números é muito importante para resolver diversas situações que aparecem nas nossas vidas. A gente vai começar pela multiplicação. Nós vamos ver como fazer a multiplicação de números decimais em duas situações. A primeira situação é quando eu estiver multiplicando um número decimal por um número natural, ou seja, um número com vírgula e o outro sem vírgula. Não importa a ordem, não importa quem vem primeiro. A gente sabe que a multiplicação não tem isso, né? Tanto faz. Para isso, eu coloquei esse exemplo. Carolina comprou 4 biscoitos por R$ 1,45 cada. E eu te pergunto, quanto Carolina gastou? Ué, a gente sabe bem, né? Se Carolina comprou 4 biscoitos por R$ 1,45, isso é 4 vezes 1,45. Tá, mas como é que eu faço essa conta? Como é que eu procedo a multiplicação? Simples, ó. 1,45 vezes 4. Tá aqui. É só isso? É. A princípio, sim. Basta você fazer as contas, ó. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 4, 16. Mais aquele 2 lá de cima, 18. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1 lá em cima, 5. Aí fica 580, Luciano? Não. Claro que não. Claro que não foi 580 que ela gastou. O que você tem que lembrar é que tem vírgula. E aí é que entra o detalhe. Onde é que essa vírgula vai ser colocada? A gente vai contar o total de casas decimais. Nesse número aqui, eu tenho uma casa decimal, duas casas decimais. O 1,45 aqui, ó, tem duas casinhas depois da vírgula. E esse número aqui tem? Não. Então, o resultado, o que a gente chama de produto, tem que ter duas casas decimais também. Então, eu venho da direita para a esquerda e conto. Uma, duas, e aí, ó, lanço a vírgula. Respondendo a pergunta, quanto Carolina gastou? Ó, resposta, ela gastou R$ 5,80. Tranquilo? Fácil, né? Olha a segunda situação. A segunda situação é da multiplicação de decimal por decimal, ou seja, quando os dois números têm vírgula. Exemplo, Maria foi ao supermercado comprar apenas 1,5 kg de carne, 1,5 kg. Se o quilograma da carne custava R$ 17,90, quanto Maria gastou com a compra? Presta atenção, ela não comprou 1,5 kg de carne? Então eu vou ter que pegar esse 1,5 kg e multiplicar por R$ 17,90, que é o preço de cada quilo. Se fossem 2 quilos, eu multiplicava por 2. Se fossem 3, eu multiplicava por 3. Ué, nada demais eu multiplicar 1,5 por 17,90. Não é isso? E como é que eu vou fazer a conta? Normalmente, meu povo, ó, 17,90 vezes 1,5. Luciano, você errou. Não tem que botar a vírgula embaixo da vírgula? Não, 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 não. Isso eu falei na adição e na subtração. Ah, somando e diminuindo, mais e menos. Na multiplicação, eu nem penso na vírgula. Coloco aqui porque os números têm vírgula, mas eu não preciso nem calcular ela agora. Só vou ver no final. Lembra que a gente acabou de fazer no primeiro exemplo, na primeira situação? Eu multipliquei e nem liguei para ela, só considerei no final. É isso que a gente vai fazer. Então não se preocupe em colocar a vírgula embaixo de vírgula. Organize os números bonitinhos, um embaixo do outro, certinho, da direita para a esquerda. A vírgula é um detalhe que a gente vai se ligar no final. Então vamos lá, fazer normalmente. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 9 dá 45. 5 vezes 7, 35, com mais 4, 39. Então, 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Não
pensa na vírgula ainda. Eu não acabei de multiplicar. Uma coisa que eu tenho que ficar atento é assim, ó. Agora eu vou fazer a multiplicação do 1. Deixa eu destacar esse 1 aqui, ó, com outro tom de verde, ver se você repara, ó. Aqui, ó, o 1. Então, o resultado tem que ficar embaixo dele, partindo dele. Muita gente coloca logo o maisinho aqui, ó, para indicar que é uma adição e que eu não vou utilizar essa casa. Perfeito, excelente. Vamos embora operar. 1 vezes o 0 dá 0. 1 vezes o 9, 9. 1 vezes o 7, 7. 1 vezes o 1, 1. Show! Como a gente já tinha previsto, isso aqui é uma adição, eu vou somar. Então, vamos embora. 0, 5 mais 0, 5. 9 mais 9, 18. Vai 1. 1 mais 8, 9 mais 7, 16. Vai 1. 1 mais 1, 2. Que número gigante! Só que ainda temos que colocar a vírgula. Concorda? E onde vai entrar essa vírgula? Se liga nisso aqui, ó. Repara bem. Nesse primeiro número aqui, ó, no 17,90. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. Guarda essa informação. Aqui eu tenho 2 casinhas. Beleza. E nesse aqui, no 1,5? No 1,5 eu só tenho o algarismo 5 depois da vírgula. Então só tem mais uma casa. Ao todo, a gente tem 3 casas decimais, não é isso? Se a gente tem 3 casas decimais, o resultado, o produto, tem que ter 3 casas decimais. Se ligou? A vírgula, na hora de multiplicar, não precisa. Na hora do resultado, é que eu olho onde ela tem que parar. Como eu vi que tem 2 casas no primeiro e uma casa no segundo, ao todo são 3. Então, eu venho aqui e conto, ó, 1, 2, 3. Sempre do final para o início, da direita para a esquerda. E coloco, ó. Pronto. Respondendo, já que é dinheiro, né? R cifrão 26,85. E, Luciano, por que você tirou esse último zero? Cara, é dinheiro. A gente fala centavo, a gente não fala milésimo. Então, aqui são R$ 26,85. Esse zero da direita eu não preciso considerar. Beleza? Deu para entender? Podemos até tirar conclusões disso. Quando multiplicamos um número decimal por um natural, ou seja, um deles tem vírgula e o outro não, a quantidade de casas decimais do resultado é a mesma do número decimal que foi multiplicado. Dá uma olhada no primeiro exemplo. Não foi isso? Beleza, 1,45 tinha 2 casas. O resultado ficou com 2 casas também. Porém, se eu multiplico um número decimal por outro decimal, os dois com vírgula, a quantidade de casas decimais do resultado é a soma das quantidades de casas dos dois números. Soma das casas decimais dos dois números. Soma da quantidade de casas decimais dos dois números. Estou reforçando isso, óbvio, que é para entrar aí, ó, na cachola, beleza? Mole, multiplica normalmente. Não se esquenta com a vírgula, mas no final conta as casas decimais e direitinho você sabe o lugar que ela fica. Fechou? Agora é a vez da divisão, tá? A divisão com decimais ela tem as mesmas ideias de sempre. Quantas vezes cabe, quanto custa cada uma das coisas, se eu sei o total e etc. A gente vai ver isso em exemplos. O que muda é como nós faremos essa operação quando pelo menos um dos valores são decimais, ou seja, tem vírgula, tá? E para te ajudar, para ficar bem claro, nós vamos ver como fazer a divisão em 3 situações, certo? A primeira situação é a divisão de decimal por natural. Tem que ser nessa ordem, Luciano? Tem que ser nessa ordem, porque a gente diferencia, né, na divisão, não é igual uma multiplicação que tanto faz. Na divisão faz diferença. E para você se lembrar disso, eu vou armar esse esqueminha aqui, ó. Geralmente a divisão a gente coloca assim, não é? Aqui, ó, desse jeito. Alguns até descem com uma perninha aqui, tá, tudo bem, isso é o de menos. Só que a gente nomeia esses elementos, esses termos da divisão. Esse primeiro camarada aqui, ó, na esquerda, a gente chama de dividendo.
O de dentro dessa caixinha a gente chama de divisor, é o segundo. Certo? O resultado é o quociente e o que sobra a gente chama de resto. Beleza? Tá aqui. Bonito, bacana para você. Lembra sempre, o primeiro eu chamo de dividendo, e o segundo divisor. Então, nesse nosso caso, o dividendo é decimal, o divisor é natural. Exemplo, Edson comprou 4 cadernos iguais. O total da compra foi de R$ 51,60. Qual era o preço de cada caderno que Edson comprou? Eita, vamos com calma. Espera aí. Ele comprou R$ 51,60 em 4 cadernos. Não foi isso que ele gastou? Então, eu vou pegar os R$ 51,60 e dividir pelos 4 cadernos. Aí eu descubro quanto cada caderno custa. Então, arma logo a divisão. 51,60 dividido por 4. Fica ligado, 51,60 é o dividendo, 4 é o divisor. Aqui, o nosso dividendo é decimal, o nosso divisor é natural. E eu tenho que tirar a vírgula? Não, eu vou te ensinar de forma rápida. Podem ter complicado em algum momento, mas agora vai ser de forma rápida. Olha como é que eu faço, Deixa a vírgula quieta. Pergunta para mim, pergunta assim, 4 cabe quantas vezes no 5? Bom, 4 cabe uma vez no 5, só que ele só chega até 4, então falta 1 para chegar no 5. Beleza? Então agora desce esse 1 e vira 11. Responde, quantas vezes o 4 cabe no 11? O 4 cabe 2 vezes no 11, que vai dar 8, né? 4 mais 4, 4 vezes 2 dá 8. Para chegar a 11, faltam 3. Beleza, olha agora, você vai descer o 6, vai dar 36. Tranquilo. Mas não foi justamente agora, passando para o 6, que você pulou a vírgula? Então, pulou a vírgula, coloca a vírgula no resultado. Simples. Quando pular a vírgula desce. É como se você pisasse nela e ela descesse. Certo? E continua naturalmente. O 4 cabe quantas vezes no 36? 9 vezes. Show. Mas dá exato, não sobra nada. 0. Desce esse 0 que está te esperando, hein? Aqui, E aí responde, quantas vezes o 4 cabe no 0? O 4 não cabe nenhuma vez no 0. Nenhuma? Então responde, nenhuma. 0 vezes. Ele não cabe. Acabou a sua conta. O resto é 0. Olha lá, que bonitinho. A gente está até sorrindo, né? Viu? Sem nenhum estresse. Aquela vírgula ali não te incomodou. E aí eu posso muito bem responder que cada caderno custou R$ 12,90. Deu para entender numa boa? Próxima situação. Agora é a divisão de decimal por decimal, ou seja, os dois têm vírgula, tanto dividendo quanto divisor. No posto que Luciano abastece seu carro, o preço do metro cúbico do GNV é R$ 2,85. Se ele pagou R$ 43,89 em um abastecimento, quantos metros cúbicos foram colocados no cilindro de gás de seu carro? Bom, a ideia é bem parecida, né? Eu tenho que dividir os R$ 43,89 pelos R$ 2,85. Aí eu descubro quantos metros cúbicos eu coloquei lá no carro, né? Ou o Luciano colocou lá no carro dele. Pois é, posso armar a conta de boa assim? Cara, até pode, mas não vai rolar. Por quê? Porque quando a gente divide números decimais, quem não pode ter vírgula é o divisor. É aquele camarada aqui, o segundo, o que fica dentro daquela caixinha. Esse 2,85 aqui, isso aqui não pode ter vírgula. A gente viu que no primeiro não é problema. Pois é, então vamos embora tirar a vírgula dele. Como é que eu faço? Pega essa vírgula e anda uma casinha para a direita. Vai virar 28,5. Ainda tem vírgula. Então anda outra. Quando você anda outra, o número passa a ser 285. Certo? Ótimo. Acabou. Não é problema. Deixa aquele 43 lá com a vírgula? Não posso deixar com a vírgula. Porque senão eu alterei todo o resultado. Eu tenho que fazer a mesma coisa nos dois. Pega a vírgula aqui e anda uma casa, duas para a direita. Você reparou
eu andei a mesma quantidade de casas nos dois números. Aí aqui passou a ser 4.389. Foi? Arrumou? Então agora a sua divisão é aquela básica de números naturais. Nem vírgula a gente tem aqui, ó. Vou fazer contigo numa boa para você não perceber, melhor, não pensar que isso é tão complexo assim. Bora? Você sabe fazer, né? Quantas vezes o 235 cabe no 4? Não cabe. Quantas vezes o 235 cabe no 43? Não cabe. Quantas vezes o 285 cabe no 438? Opa, cabe uma vez. Bom, cabe uma vez. Vou fazer devagar, tá? Mas só chega até, olha bem, eu vou botar aqui, ó. Só chega até 285. Essa daqui eu vou fazer um pouquinho mais extensa, que é para ninguém se confundir. Quando eu faço isso, eu vejo que o que falta aqui são 153. Show! Agora desce o 9. Desci o 9. E aí eu vou perguntar, quantas vezes o 285 cabe no 1539? Cabe 5 vezes. Show de bola. Mas se eu fizer o 285 5 vezes, isso vai dar 1.000. Deixa eu botar com a outra cor clarinha aqui, ó. Isso vai dar 1.425, certo? Perfeito. Então, para chegar aqui, ó, aos 1.539, ainda vão faltar 114. Ixi, e agora? O que eu vou fazer? Se liga na dica que eu vou te dar. Você lembra que aqui, ó, aqui nesse caso, a gente andou com a vírgula 2 casinhas para a direita? Não andou? Pois é. Então é como se a minha vírgula ainda tivesse aqui no finalzinho, cara. Olha lá. É como se eu tivesse uma vírgula no finalzinho e um zerinho depois dele. Então é simples. Baixa esse zero aqui, ó. Baixa esse zero. Baixou? Show! Pega agora esse zero que transforma em 1.140. Quando você dividir 1.140 por 235, isso dá 4. O que eu não posso esquecer é que eu pisei na vírgula, então a vírgula desce para o lugar dela. Show? Viu só? Exatamente 4 vezes, não sobrou nada, acabou a minha conta. E aí a resposta vai ser: quantos metros cúbicos foram colocados no cilindro? 15,4 metros cúbicos de GNV. Você viu? Gostou desse macete aqui, ó? Tem sempre uma vírgulazinha no final, acrescentando zeros e tal. E aí você não se confunde nunca mais. A terceira situação é a divisão de número natural por número decimal, ou seja, quando o primeiro não tem vírgula, mas o segundo tem. E é justamente nele que está o problema, né? Tenho R$50 e quero comprar o máximo possível de copos de açaí. Se cada copo de açaí custa R$ 4,50, quantos copos eu poderia comprar? Ainda vai sobrar dinheiro? Quanto? Bom, de novo, a gente vai dividir os 50 por R$ 4,50. E aí se liga, não posso ter vírgula nesse divisor, né? Então, ó, anda uma casinha, duas casinhas. Aqui vai virar 450. E nesse cara, Luciano, como é que eu faço? Se liga que aqui tem vírgula zero. Não é assim? Então você anda para a direita uma casa e falta uma. Ué, coloca outro zero aqui, meu querido. E anda outra. Passo agora a dividir, ó, 5.000 por 450. Já é? Vamos fazer a conta bem rapidinho, que vai ficar assim, ó. 5.000 divididos por 450. Já é? Diz para mim, quantas vezes o 5 cabe no, o 450 cabe no 5? Nenhuma. Quantas vezes cabe no 50? Não cabe. Quantas vezes cabe no 500? Uma vez. Tranquilo? Tá, só que 450 para chegar no 500 ainda faltam 50, né? Tá, beleza. Desce aqui, ó, de novo. 500. Opa, já sei que cabe uma vez apenas. Mas vai chegar a 450 e vão sobrar 50. E agora, o que eu faço? Ué, se liga que aqui tem a vírgulazinha e o zero, não tem? Então, ó, baixa esse zero, a vírgula cai. Passei a dividir agora o 500. E
uma vez de novo. Xiii, tô reparando que eu vou ficar eternamente nisso, Luciano. Tá certo? Tá certo. A gente vai ficar eternamente nisso. A gente costuma dizer que isso aqui é uma dízima periódica. Sempre vai ficar o mesmo número e a gente ficaria aqui a vida inteira. Como eu não quero ficar muito tempo, já boto os 3 pontinhos. E, peraí, eu perguntei quantos copos de açaí eu poderia comprar no máximo. Cara, será que dá para vender 11,111 copos? Não, não dá. Então, o máximo que eu consigo comprar são 11 copos. Aqui, ó, 11 copos. Vai sobrar dinheiro? Sim, ué. Se eu comprei 11 copos, mas daria para comprar ali um pedacinho de copo, então sobra alguma coisa. Quanto que vai sobrar? Agora eu vou usar a multiplicação. Olha que maneiro, ó. Vou fazer aqui nesse cantinho. Repara bem. Eu sei que eu posso comprar 11 copos. Então pega os R$ 4,50 e multiplica por 11. Olha lá, a gente já aprendeu a multiplicar. Uma vez o 0 dá 0, uma vez o 5 dá 5, uma vez o 4, 4. Uma vez o 0 dá 0, uma vez o 5 dá 5, uma vez o 4 dá 4. Vou somar, mas vai ficar apertado aqui, ó. 0, 5, 9, 4. Uma casa, duas casas. R$ 49,50. Opa, se eu dei R$ 50, eu faço 50,00 menos 49,00. Ops, 49,50. Vou apagar aqui. Corrigir. 49,50. Pedindo emprestado, tudo bonitinho, você sabe fazer. Isso vai dar, ó, 50 centavos. 11 copos e sobram 50 centavos. Já é? Ficou claro isso para você? Beleza. Conclusão. Para fazer a divisão de números decimais, o importante é que o divisor não tenha vírgula, aquele segundo, tá? Para eliminar a vírgula, nós andamos com ela para a direita nos dois números, até que suma no divisor. Sumou no divisor, beleza, sem estresse. Dividimos normalmente, colocando a vírgula no resultado assim que pularmos ela no dividendo. Estou dividindo, ops, pulei ela, puf, pisei, ela desceu. Fechado? Queridos, vou deixar exercícios para vocês dessas duas operações. Façam com todo carinho, cuidado e capricho. Tendo dúvidas, coloca nos comentários. Beleza? Grande abraço, hein?